o senador Jacques Wagner, líder do governo, pelo menos por enquanto, no Senado, afirmou que recebeu uma ligação do presidente Lula após ser alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira. Segundo o parlamentar, o presidente se solidarizou com ele, disse manter absoluta confiança em sua conduta e avaliou que a operação representaria uma tentativa de desestabilização política. De acordo com Jacques Wagner, Lula o incentivou a permanecer firme diante das investigações. O senador também afirmou que uma eventual substituição na liderança do governo não foi tratada durante a conversa e ressaltou que qualquer decisão sobre o cargo cabe exclusivamente ao presidente da República. Vamos ouvir. O presidente Lula ligou para mim para se solidarizar comigo, dizer que mantém absoluta confiança nele. A gente se conhece há 48 anos e, portanto, ele sabe qual é meu jeito de agir. Aliás, a Bahia sabe que a Bahia é terra de muro baixo. Se eu tivesse qualquer tipo de esquema fora do permitido, seguramente todo mundo saberia. Vou repetir, eu não tenho CNPJ, eu só tenho meu CPF. Então, ele só ligou para dizer, fique firme, essa é uma tentativa de desestabilizar você, mas conte com a minha confiança. Então, do meu ponto de vista, até agora o que eu tenho do presidente Lula é a solidariedade ao ocorrido. Com tua objetividade, me chamou a atenção que Jacques Wagner falou um esquema fora do permitido. Para mim, esquema é fora do permitido, claro. Senão não é esquema. Exato. Mas eles falam assim na lata. Agora, o presidente Lula, segundo ele, ligou e solidarizou-se com ele, dizendo, não, fica tranquilo e tal. Por que o Lula não colocou nada nas redes sociais? Exatamente. Olha, eu tenho a impressão, Segrede, que o presidente Lula não autorizou o Jacques Wagner a falar nada, coisa nenhuma, e que o Jacques Wagner fez foi puxar o Lula para dentro do barco que está afundando. Ou seja, em vez dele se descolar do governo, porque ele é líder do governo no Senado, sai uma denúncia contra ele, o que a inteligência política no ano eleitoral recomendaria? Jacques Wagner, se isole, não deixe a sua imagem colar no governo, senão você vai atrapalhar a reeleição do Lula. O que ele fez? Contou em público que teve uma ligação do Lula e puxou o Lula. Não, o Lula é meu amigo, o Lula disse que não larga de mim, puxou para dentro do barco que está afundando. Então, eu queria agradecer ao Jacques Wagner pelos serviços prestados à direita. Obrigado, está ajudando bastante. Agora, além do desastre político, Segré, a gente tem 2 advogados aqui. A gente sabe que no mundo jurídico, o ônus da prova cabe a quem acusa. Perfeito, ele pode dizer, não vou falar nada, provem isso. Só que na política não é assim. Na política, o ônus da prova cabe a quem é acusado. Sabe por quê? Se você não sai logo provando que você é inocente, a sua imagem já era. E o que ele fez ontem foi, falou, não explicou nada, não convenceu ninguém, só piorou a situação e a impressão que a gente tem é que ele está muito enrolado. Então não adianta ele dizer, tem que provar, não adianta o Davi Alcolumbre falar, presunção de inocência. Isso, do ponto de vista jurídico, tá ok. Mas do ponto de vista público, político, eleitoral, como ele não se explicou direito, a imagem dele, já afundou. E felizmente ele puxou o Lula junto. Parabéns. Bom, temos aqui uma representante da Bahia na mesa, então a fala é sua, você tem direito de fala. Eu estou muito feliz, porque, assim, depois de 20 anos, mais de 20 anos, eu consigo ver uma luz no fim do túnel e o PT finalmente evaporar da Bahia, porque com esse esquema eu acho que vai ser muito difícil conseguir reverter a imagem negativa que vai ficar aí com o PT da Bahia. O PT que governa mais de 20 anos, a Bahia está no que está, eu sempre falo aqui em todos os programas, e até que enfim eu acho que agora vai, minha gente. Eu queria chamar a atenção aqui para a cara de pau de Jacques Wagner, assim, como ele é cara de pau, gente. Ai, não, como é que você consegue deitar no travesseiro? A gente sabe, eu e o Caivano, a gente sempre fala aqui, né, Caivano, quando a gente vai no programa dos nossos amigos lá da Bahia, a questão como começou o Banco Master. Foi na privatização da EBAL, que era a empresa de distribuição dos alimentos ali subsidiados para os funcionários públicos do Estado. Quando houve ali a abertura, o chamamento para as empresas interessadas privatizarem, Augusto Lima se colocou como interessado
interessado e aí pediu para Jacques Wagner, na época, que era secretário de Desenvolvimento da Bahia, ali do governo Rui Costa, em 2018, ele pediu para ampliar o escopo e colocar créditos consignados. E aí o que acontece? Ele vai atrás de financistas. Quem é que financia? Nosso querido Daniel Workari. E aí que começa a relação ilícita, a relação de broderagem que Jacques Wagner passou a ter com Augusto Lima. E aqui eu falo por último, né? Queria destacar duas coisas. A primeira é que na terça-feira, antes de vir à luz todo o esquema de possível relação incestuosa que o Wagner tem com o Guga ou com o Dandan, ele deu um discurso no plenário do Senado, viu, minha gente? Onde ele falou mal, viu? Não sei se vocês sabiam disso. Ele falou mal do mecanismo de delação premiada, que não funciona direito, porque quem faz ali a delação está sob pressão, né? Está preso, está sob pressão, então pode falar o que querem ouvir. Então ele falou mal de um instrumento que é muito importante para a justiça. Né? A gente está vendo como é que está sendo aí a questão da luta com o Workari e ainda disse em plenário que não tinha nenhuma relação com o Workari. Então, assim, óleo de peroba vai faltar no mercado de tanta cara de pau. E por que o Jacques Wagner não falou isso? Foi Jacques Wagner que falou? Falou isso na terça. Por que não falou de Mauro Cid? Porque também foi uma delação, apertado por todo quanto é lugar, né? Porque era o Alexandre de Moraes falando, se você não falar a verdade, eu vou prender o teu pai, a tua filha, a tua irmã, sei lá quem mais ia prender. Aqui, olha que interessante, Edilson Ferreira dos Santos disse, boa tarde, Segre, votei no Lula porque o Jacques Wagner era esperado. Mas a vergonha do Lula foi impagável. Então, olha como tem gente que, e agradecemos sempre a audiência de todo mundo, que votou no Lula e hoje parece que está um pouco arrependido. Claudinho Caivano. Eu lembro sempre dele e esqueço de dar o crédito pelo nome, né? Ele era reconhecido pela alcunha de Barão de Tararé. Eu me refiro a Aparício Torelli. Ele foi celebrizado, né? O trabalho dele acabou celebrizado por uma frase: de onde nada se espera é de onde nada sai. Eu me refiro, obviamente, a Lula, né? Desde o começo desse governo, e foi você que me deu esse link a hora que você estava apresentando, Segre, que tudo que o Lula diz é através de alguém, através de seus aliados, através de interlocutores. Ele nunca vem a público, nesses casos, obviamente, que envolvam corrupção e o PT na mesma frase, ele nunca vem a público para falar pela própria boca. Ele sempre disse algo através de aliados. Isso, essa questão tem que ser bastante pontuada. A segunda questão aqui é que os esquerdistas estão dizendo, tá vendo como Lula é tão magnânimo que a PF está investigando não somente bolsonaristas, mas o líder do governo? Deixa eu avisar você, esquerdista, que está meio desatento, mas deve estar por aqui enchendo o saco. Olha, a PF não é do governo, a PF é do Estado. Ela até está sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, mas não a mando do mandatário do Executivo. Mas isso vocês não têm condição de entender. A prova, quer que eu dê prova? A prova é que para que isso acontecesse, o Andrei Rodrigues não foi avisado da operação. Porque nós temos, infelizmente, dentro da própria Polícia Federal, nós já falamos ontem, mais de uma Polícia Federal. Tá dando certo agora? Ótimo. Volto a essa questão que a Maria já trouxe. O Guga Lima, Augusto Lima, ele há muito tempo operacionaliza essas questões para o PT baiano. É uma ligação quase umbilical com o Jacques Wagner. São como compadres. Aí você já me entendeu, né? Tem algo similar ali com o Lula e um advogado famoso, né? Que inclusive é sogro do Zanin. Mas aí você faz a pesquisa por si mesmo. O Jacques Wagner é tão safo, que ele criou um colchão para ele no TCE. Para ele e para o Rui Costa Pimenta. As esposas são indicadas para serem... como é que chama? Tribunal de Contas. Ministro do Tribunal de Contas. Elas são ministras. Enfermeira. Então, uma experiência em contabilidade, perfeita, nossa senhora, né? Nossa. Aí é óbvio que as contas passam, as contas são aprovadas. Agora, qual que é o IDH da Bahia? A Bahia tem dinheiro, está endividada com o governo, não está? Dá uma levantadinha para você ver. E aí vamos lembrar da EBAL, que a Maria também já falou muito bem, porque a gente vem falando desse esquema fora do permitido. Me parece. Porque o Jacques Wagner deu uma entrevista num podcast e disse que foi ele quem decidiu
depois de analisar os balanços da estatal, que os supermercados, né, a manutenção dos supermercados sociais era muito caro para o Estado. E dava prejuízo. Ora, uma estatal dando prejuízo num Estado governado pelo PT. Nossa, uma surpresa. E aí ele foi e quando o Rui Costa Pimenta assume, acaba de fazer. Ele iniciou e na transição de governo continuaram com o processo de transição. E quem comprou? A Maria, eu não lembro mais. Quem é que comprou mesmo? A Ebal? O Augusto Lima. Augusto Lima. Eu fui irônico. O Augusto Lima, né? Por 15 milhões e vendeu por 30 para o Vorcaro. Vendeu por 30% ou 50%. Exatamente. Olha a valorização do negócio. Vendeu por 30% ou 50%. Não te dou o controle, né? O cara pegou 15 pelo total e vendeu por 30 2 meses depois. Exatamente. Agora, a pergunta é, um petista privatizando? Então. Pois é, tá aí aquele pelinho no ovo, posso fazer né? um parênteses? Eu consigo imaginar petistas que eu conheço, mandatários assim da nova geração falando a culpa é da privatização. Eu consigo ver a narrativa esquerdária falando isso. Nós debatemos com o Luiz Arthur com os dois canhoteiros. Não tem, eu consigo o petista, para eles dois, é direita, detonando a privatização, e um petista na Bahia privatizou uma empresa supermercado social. Supermercado social ele privatizou. Mas você que está aí de novo, esquerdista desatento, você acha que eles dominam a pauta social? Eles te enganaram, porque retórica vence a dialética, que não porque é a verdade, mas é porque é mais fácil. Muito bem, Roberto. Bom, vamos lá. Acho que diante de tudo isso que aconteceu com o Jacques Wagner ontem, acho que agora fica muito claro por que a CPMI do Master não saiu do papel. Acho que esse é o grande ponto. Você tem o Alcolumbre segurando essa pauta, porque está mais do que envolvido nesse negócio do Master, dessas falcatruas, e o governo sempre se colocou contra a CPMI. Quem era o líder do governo? O Jacques Wagner. Agora a gente entende o porquê. Então, por mais que tenham tentado emplacar essa narrativa goela abaixo, dizer que o Flávio estava envolvido, porque teve negócio de filme, etc. e tal, que foi tudo ali depois explicado, a CPMI do Master, o Flávio sempre foi a favor, sempre pediu a abertura, falou, vamos investigar. E o governo sempre se colocando contra, que é o que foi colocado agora. A retórica vence a dialética, de fato é isso. A verdade a gente busca apurar por meio da investigação, mas o governo, o Jacques Wagner e companhia não querem investigação nenhuma. Agora está explicado por quê. Ele está envolvido até o pescoço nisso. E, de fato, eu concordo, a gente pode ter esse discursinho de mas ele se presume inocente, etc. Juridicamente, ok, mas politicamente, ele já tinha que ter uma explicação. Peraí, como é que ele tem um dinheiro desse em espécie de diárias pagas pelo Senado? Diária circula pela conta bancária. Por mais que ele tenha que usar para um fim específico, aquilo circula na conta. Não é metodologia de um dinheiro que circula, entra pelo menos licitamente na tua conta, você sacar tudo aquilo, converter para moeda estrangeira e estocar aquilo em casa. Isso é metodologia de quem está com dinheiro ilícito, quem está com dinheiro do crime, quem está lavando dinheiro. Então isso daí certamente é dinheiro que o Jacques Wagner recebeu de uma fonte ilícita e estava cobertando. Isso daí, desculpa, mas só uma criança para acreditar nessa história, de que isso aí é dinheiro de diária que ele acumulou. Essa história não... Isso é como conversinha para boi dormir. E, quanto à questão da Polícia Federal, também é importante a gente ter em mente, que eu li ontem, eu tomei cuidado de ler, as 33 páginas da decisão do André Mendonça que decretaram essas cautelares contra o Jacques Wagner e companhia. É uma decisão extremamente fundamentada que foi mantida sob sigilo de Estado, inclusive contra o André Rodrigues, porque senão ia vazar essa operação e aí com certeza não ia encontrar dinheiro na casa do Jacques Wagner, ia sumir muita coisa. Então foi uma operação exitosa porque foi mantida sob sigilo e porque está sob relatoria do André Mendonça. A gente não teria esse resultado se estivesse na relatoria do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes ou do Toffoli. Isso vocês podem ter certeza.